Existe em todos nós um sistema cognitivo que busca aquilo que é prioritário, que busca aquilo que é mais importante, que busca o que é vital neste momento, nesse contexto. Você certamente já ouviu falar na expressão pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa não é uma questão de genialidade, é uma questão de capacidade de reconfigurar sua saliência, que é você mudar o seu olhar, o seu foco para os limites do contexto onde você está. Assim você não fica preso com uma única ideia, você não fica preso em regras, mas você começa a enxergar entre as regras, você começa a enxergar as sutilezas. E é isso que a prática nos permite. A gente consegue usar cenários concretos para conseguir explorando o nosso processo de reflexão e tomada de decisão sobre o trabalho. Isso nos traz aos desafios da refatoração. Quando fazer? Quando não fazer? Como fazer? O que fazer e o que não fazer? Eu sei, são muitos fazeres, mas vamos atacar um por um, porque isso é muito importante para você primeiro, antes de qualquer coisa, tirar a pressão de ter que ter as respostas. Você não precisa ter as respostas previamente, você precisa focar no exercício, no processo. Então, quando refatorar? A gente já abordou um pouco isso. Você refatora sempre que você precisar ajustar o seu código para acolher uma mudança. E essa decisão precisa ser uma decisão econômica. Precisa ser uma decisão que faça sentido para aumentar a possibilidade da sua equipe de resolver o problema do cliente, de entregar valor. Esse é o grande objetivo. Por isso é muito importante você entender que não dá para refatorar tudo, não dá para deixar tudo organizado. Priorize sempre os códigos que mudam com frequência. Então se você está vendo que tem alguma área do projeto que toda hora alguém vai mexer, que toda hora alguém tem que mudar, que toda hora alguém fica preso tentando se desvencilhar daquilo, isso é um bom candidato para você buscar oportunidade de refatoração. Porque significa que quando as próximas pessoas chegarem e encontrarem um código refatorado, um código que acolhe melhor a mudança e a evolução do projeto, essas pessoas vão gastar menos energia, essas pessoas vão gastar menos tempo, vão ser muito mais produtivas. O desempenho do time todo vai crescer. Agora, aquele código que está funcionando, aquele código que muda uma vez a cada ano, aquele código que quase ninguém mexe, e ainda assim você vê que tem a oportunidade de deixar ele melhor, porque tem uma nova prática, uma nova técnica que você descobriu, esse código não merece ser refatorado, porque ele não vai trazer ganhos econômicos para a sua equipe, para o seu projeto. Então a resposta de quando não fazer refatoração é não fazer apenas pela estética. Lembre-se que eu estou falando aqui num contexto profissional. Se você está fazendo um exercício, você está estudando possibilidade de design, é outra conversa. Mas quando você vai para o mercado resolver um problema, ser remunerado pelo que você está fazendo, essa consciência é fundamental. E isso nos traz a como fazer a refatoração, como abordar. Primeiro de tudo, nunca refatore um código instável. O código precisa estar funcionando. Se em qualquer momento da refatoração você descobriu que o código tem um bug, você para tudo, volta atrás, conserta o bug, estabiliza o código primeiro. Isso é muito importante, porque se você corrigir o bug com a refatoração, você vai estar violando o princípio fundamental de não mudar o comportamento do código. E você pode se perguntar, pô, mas por que eu não posso já matar dois coelhos com uma caixa d'água só? Simples, porque você tende a falhar. É muito importante a gente ter foco no que a gente está fazendo. Toda vez que você vai para a ação, você tem que ter prioridade. Eu gosto muito das metáforas ligadas à medicina. Então eu vejo diferença muito clara entre uma cirurgia plástica que foi agendada para resolver um problema, onde tudo foi analisado e estudado com calma, e uma cirurgia de emergência que o objetivo é impedir o paciente de sangrar até morrer. São duas cirurgias, às vezes até o mesmo médico, com técnicas parecidas. Mas não tenha dúvida, a cicatriz da primeira cirurgia, que foi planejada e feita com calma, vai ser completamente diferente da cicatriz da segunda, que o objetivo ali é rápido resolver o problema. Então esse contexto é muito importante. Quando você está corrigindo um bug, você tem que corrigir ele, é impedir o navio de afundar. Quando você está refatorando, você está criando novas relações para tornar as próximas mudanças mais fáceis de acontecer. Essa disciplina de focar e separar o contexto do que você está fazendo ajuda você a eliminar a visão de que programar é programar. E você sofistica a sua visão para as diversas formas de programação, os diversos contextos de programação e momentos de programação. É como se você estivesse usando chapéus diferentes em vários momentos.
Quando o meu objetivo é implementar uma funcionalidade nova, eu vou lá e faço a coisa funcionar. Eu não estou preocupado como que vai ficar depois. Eu quero ver aquilo funcionar primeiro. Já quando eu vou refatorar alguma coisa, eu não quero que nada mude. Eu quero que só o arranjo se modifique para que as coisas façam mais sentido, para que eu elimine repetição de código e por aí vai. Quando eu vou otimizar um código, é diferente de refatorar também. Porque a otimização, o meu trade-off, meu processo de tomar decisão é em cima de performance, é em cima de números que eu extraí da execução do meu projeto. Nesses 3 cenários, eu estou sempre programando, mas o que eu vou fazer, como eu vou fazer, muda completamente de uma forma para outra. E isso meio que responde o que fazer na refatoração e o que não fazer na refatoração. Tem a ver com a questão da prioridade, tem a ver com os limites do seu ato de refatorar. Existem diferentes momentos na programação e é muito importante a gente separar eles. A imagem que eu tenho na cabeça para pensar sobre isso é quando eu levo minha filha na praia, por exemplo, e vou brincar com ela na areia. Eu pego a areia e deixo escorrer a areia entre os dedos, fazendo um montinho. E você vê que o montinho ele vai aumentando, né, criando uma base, e ele começa a empilhar um grão em cima do outro. Até uma hora que alguma relação entre a base e o que está em cima não fica tão estável, né, e ele desmorona. É uma pequena avalanche num montinho de areia. Essa pequena avalanche ela vai aumentar a base e te dar mais área para fazer um montinho maior. Esse é um ciclo de expansão, acomodação e consolidação. Você expande, aumenta a capacidade do seu software. Essa capacidade ela tende a te dar algumas engessadas, algumas coisas vão ficar esquisitas. Vai ter um momento em que você precisa desatar esses nós para ele acomodar, ter uma base diferente para você crescer. E quando isso funciona, você consolida com mais código que vai sentar em cima daquela mudança, daquele preparo para crescer um pouco mais. Então é sempre um processo de você aumentar a sua base, o seu suporte, a sua estrutura, para que você consiga aumentar a capacidade do software gradativamente. Isso, para mim, tem toda a relação com a hipótese da resistência do design do código, que é um conceito do Martin Fowler. Veja esse gráfico interessante. Eu tenho aqui no eixo Y as funcionalidades acumuladas no código. E no eixo X eu tenho o tempo. E ele tem 2 curvas propostas. Uma verde, que implica um bom design, e uma vermelha, que implica um design ruim. Então, quando você tem um design ruim, você geralmente consegue no começo do projeto, porque você não tem resistência, você não tem o que desmoronar. Então você rapidamente entrega funcionalidades e está com a sensação de que está sendo produtivo. E a grande maioria dos projetos fracassam porque essa curva ela começa rápido, dá uma sensação de que vai ser legal, e aí começa a ficar difícil, 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 e aí você vai gastando cada vez mais tempo para conseguir entregar funcionalidades. E isso gera toda uma outra camada de estresses, de problemas no entorno do seu projeto. Inclusive o risco do projeto ser cancelado. Já quando você preza por um bom design, o que começa a acontecer é que você tem uma sensação de que é um pouco mais lento esse início, porque você sabe menos o que fazer, porque as coisas começam a andar e tal, mas com o tempo você vai vendo que você começa a ter um ritmo um pouco mais consistente, um pouco mais constante de entregas. E isso vai renovando toda a crença, né, e a confiança que o seu cliente tem no projeto, onde vai fazendo ele reinvestir o capital que vai ser necessário para dar continuidade nos trabalhos. Enquanto o Martin Fowler fala da resistência do design, que é o quanto o design que você usa, né, no seu código vai tornar o seu projeto resiliente ao longo das demandas que vão mudando ao longo do tempo do projeto, eu gosto de ter uma visão, ajudar você a conectar com a visão mais econômica da coisa. E aí eu tenho uma proposta de uma pequena inversão, existe um gráfico complementar dessa mesma estrutura, que é a hipótese do custo do projeto. Então é o mesmo gráfico, mas com os dados invertidos. Porque quando você tem lá um bom design, o que acontece é que o seu custo de execução do projeto ele tende a estabilizar. Vira o verde aqui, onde você vai estabilizando o custo do projeto. Em contrapartida, quanto mais difícil for mudar, quanto mais você atrasar, você vai tendo um custo exponencial. Se não for um custo fixo, né, porque a pessoa vai desembolsar um determinado quantia de grana naquele período de tempo, e aí você não tem a percepção de que o custo aumenta. Mas quando você faz a relação do retorno do investimento, você vê que o custo explode, porque você começa a atrasar, aumenta o custo de oportunidade do cliente, aumenta o custo do atraso, o cliente perde timing para o mercado, e você vai tornando a coisa insustentável. E aqui o gráfico ajuda a gente a ter uma análise interessante,
que é você provavelmente, quando tiver em risco de sofrer um tsunami exponencial, você não vai ter tempo de reagir. E veja que a curva, ela quando começa a crescer, você já perde o controle dela. Então você precisa ter prudência desde o início do seu projeto. Caso contrário, a onda pode te engolir. E é isso que a gente não quer. Um outro aspecto que para mim é muito importante é sobre as condições intelectuais, mentais e físicas de quem está trabalhando num projeto de software. Não tem jeito, software é difícil de fazer, exige muita concentração, exige estudo constante, tudo sempre muda, e a gente precisa se organizar para isso. E a gente precisa se libertar da visão de que um bom programador é aquele que sabe tudo de cabeça, é aquele que faz tudo de cabeça, é aquele que sabe o que fazer antes de o que vai acontecer. Isso é um mito, porque o grande brilhantismo de quem programa, de quem tem experiência com programação, é programar não apenas o código, mas programar todo o seu ambiente, programar o seu comportamento, programar a sua abordagem. Então é um processo de você entender onde que você erra, onde que dá bug no seu dia a dia, de você entender o que está te estressando, e você começar a observar o seu comportamento e como as coisas te afetam para você reconfigurar o ambiente e te ajudar a ser mais produtivo. E isso é um conceito interessante, porque a gente já sabe pela ciência que produtividade aumenta quando você está no fluxo, quando você não tem obstáculos, quando você não está lutando contra, né, a correnteza. Em compensação, em situações de ansiedade, em situações de estresse, a sua produtividade vai ser destruída, porque você não vai conseguir acessar a sua cognição. Você vai estar preso nas emoções, preso no sistema límbico, onde você vai estar ali com a sensação de que está em perigo. E você não consegue pensar com clareza quando se sente em perigo. E quando você tem um problema, né, você vai abordar um código, e você tem que lembrar 50 lugares onde você passou para poder entender como aquele troço funciona. Você tem que lembrar 50 coisas que você está mudando e que não pode esquecer o caso A, B, C, que vai dar problema, que você já viu pela lógica que você está tentando mudar. Quando você fica com isso, que eu chamo de uma ressaca cognitiva, tem um monte de coisa dispersa na sua cabeça, você vai ter muito menos concentração para de fato fazer o que tem que fazer, resolver o problema que está na sua frente. E a tendência é que você acabe se distraindo, que você acabe perdendo o foco e que você comece, como acontece quando a gente navega na internet, onde a pessoa abre um link e daqui a 2 minutos tem 50 abas abertas. Por quê? Porque perdeu o foco, alguma coisa chamou a atenção. Então um código bagunçado, um ambiente bagunçado, uma casa, um quarto bagunçado, um computador bagunçado, tudo isso gera ruído. E esse ruído vai te distrair, vai detonar sua produtividade. Então a refatoração, ela te ajuda a eliminar o ruído, ajuda você a se antecipar, observando onde você vai tropeçar. É como quem tem criança em casa, que já sabe, no final do dia, arruma a casa, porque de noite você vai ter que ir na cozinha e vai chutar um brinquedo que vai quebrar o brinquedo e o seu pé. Então, não demole. Entenda que a gente tem capacidade cognitiva limitada, foco de atenção limitado, e a gente precisa se organizar para se concentrar no que importa. Esse é um grande desafio da vida e também é na programação.